Olá, boa noite a todos os cidadãos e cidadãs das artes. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Facebook. Mais uma quarta-feira, batendo papo sobre cultura. E antes da gente chamar aqui os nossos convidados, as nossas participações, eu tenho um recadinho curto para dar para vocês. Eu faço um convite especial a todos vocês. Nós estamos com as inscrições abertas do Festival de Música Online da Cidade das Artes. Então, todos os músicos, compositores, residentes aqui no Rio de Janeiro, podem conferir no nosso site, o cidadedasartes.rio, o regulamento e fazer as inscrições para esse festival de música, que está maravilhoso, muito bem organizado, com premiações em dinheiro. Então, a sugestão que eu faço é que vocês acessem o site e confiram todas as regrinhas, todo o regulamento, tá bem? Outro convite que eu faço também é que vocês, além daqui do Facebook, que vocês confiram as nossas outras redes, né? Nós estamos com uma programação completa também no Instagram, no próprio YouTube também, que vocês podem se inscrever, clicar no sininho para receberem todas as notificações. Bom, sem mais delongas, eu vou chamar aqui os nossos convidados. Hoje, o bate-papo, a gente vai ter o secretário municipal de Cultura, Adolfo Conder, naturalmente, o diretor executivo da Cidade das Artes, Diego Alves, e o André Costa, que é diplomata, escritor, cineasta e atual cônsul do Brasil na Suécia. Lembrando sempre que a live é viva, esse espaço é nosso. Então é fundamental que vocês participem, se sintam à vontade para fazerem perguntas, complementações, que vocês conversem entre si. Esse é um espaço, sobretudo, de troca, tá bem? Tenham todos uma ótima live. Seja muito bem-vindo, secretário, André Costa, Diego Alves. Boa live! Muito obrigado, Gui, mais uma vez pela sua apresentação desse programa. Uma boa noite a todos. Seja bem-vindo, secretário de Cultura, Adolfo Conder. Seja muito bem-vindo, André, nosso entrevistado de hoje. O André, que é diplomata, escritor e atual cônsul do Brasil na Suécia. É autor do livro O Fracasso da Globalização, bem como várias peças teatrais. André, seja muito bem-vindo e esse programa é seu. Obrigado, Diego. Obrigado, Adolfo, pelo convite. É uma satisfação estar aqui, ter acompanhado um pouco o trabalho de vocês, assistir algumas lives muito boas, trazendo aí técnicos, né? Esclarecendo, sendo bastante didático com a classe artística nesse momento difícil, delicado, trazendo tributaristas, parlamentares. É bacana ver, Adolfo, você também está se reinventando nessa quarentena, e isso é legal, porque está nos ajudando, né, a abrir esse diálogo aí com todos nós aí da classe cultural. Parabéns e obrigado pelo convite. Primeiro, obrigado por você ter aceito esse convite. Enfim, a gente que se conhece há algum tempo, muito feliz aqui de poder estar te recebendo nesse espaço que já é um espaço tradicional, que a Cidade das Artes teve essa ideia, a gente teve essa ideia conjunta, Secretaria e Cidade das Artes, de fazer essas lives. A gente tem feito algumas aos sábados também, literárias, enfim. Então, por aqui já passou muita gente interessante e fico muito feliz de poder estar aqui te recebendo. Sei que você está direto da Suécia, então, Estocolmo, então, uma alegria, porque também traz, enfim, uma visão não só das coisas aqui do Brasil, mas uma visão internacional por toda a tua experiência. Você que é um homem também multifacetado, né? Quer dizer, cônsul, já foi parlamentar, já foi deputado federal, tem um carinho, uma atuação também escrevendo, uma atuação no cinema. Então, multifacetado, para a gente é muito bom poder estar aqui dividindo com você ideias, conversando um pouco sobre cultura, sobre esse momento difícil que vive o mundo, e o Brasil em especial, mas a cultura mais ainda, porque fomos os primeiros a parar e seremos aí os últimos a reabrir. Então, assim, muito feliz de poder estar te recebendo, mas queria já aqui a gente já começar botando a bola no meio do campo, chutando. Como é que você está vendo esse momento da cultura? Como é que você vê nesse período de pandemia? Quer dizer, essa coisa das lives, essa coisa do mundo virtual que veio para a cultura, e acho que, de certa forma, quando converso com os produtores, com os fazedores de cultura, a gente percebe que é
de fato veio para ficar. É óbvio que a gente adora estar lá no espetáculo ao vivo, o espetáculo presencial, mas como é que você vê esse momento novo para a cultura de reinvenção, né? Vamos chamar assim, e óbvio de uma chegada de uma cultura também acontecendo muito de forma virtual, com lives. A Cidade das Artes teve lives com quase de shows, chegando simultaneamente a 250 mil pessoas ao mesmo tempo. Estamos lá com o Cine Drive-In, que tem sido um sucesso. Enfim, ali está se tornando um grande polo também de economia criativa. Então, tem um restaurante lá funcionando, é o Sushi das Artes. Então, muita coisa acontecendo legal. Como é que você vê esse momento? Você que está aí da Suécia, quer dizer, e também acompanha o que está acontecendo no resto do mundo. Vamos lá, Adolfo. Um momento que você disse muito bem, um momento de reinvenção, e a arte, né? Se a gente pegar o fazimento da arte através dos tempos, ele é o timoreiro, né? Ele está ali, a criatividade humana está ali como farol, né? Indicando o caminho seguinte, a luz nas trevas, né? Vamos dizer assim. Então, de certa forma, a reinvenção já é do DNA do artista, do DNA da criatividade de modo geral, né? Bom, antes de mais nada, aqui da Europa, é fato que estamos todos no mesmo barco, vamos dizer assim. A crise nos aproximou, né? É interessante esse lado, né? É uma tragédia humanitária, né, de saúde pública, sem dúvida, já vivemos isso no passado, né? Pela ação humana, né? Guerras, né? E agora nem tanto, somos vítimas da casualidade, mas é um momento também que nos aproxima, que nos coloca todos no mesmo palco, né? Então, é claro que a reação é que vai nos diferenciar, né? Reação da sociedade, de organismos, de estados, de governos, de entidades, enfim, isso realmente a gente tem aí um leque enorme aí para ser estudado de reações, umas mais positivas, outras mas também está todo mundo lidando com o novo, então é momento de aprender como um todo. Então, assim, isso para deixar claro que, enfim, a Europa foi arrasada, foi afetada totalmente na parte da indústria cultural, da indústria criativa, não poderia ser diferente, né? Os números são arrasadores. Desde março de 2020, março último, né? Quando a crise se tornou democrática para todos, né? A gente viu o fechamento dos cinemas, dos teatros, e, é claro, aquilo que você bem disse, né? Em toda essa crise econômica gerada, o setor da indústria criativa é a primeira afetada. O do turismo também, vamos dizer assim, uma das primeiras afetadas. Turismo, cultura, né? Turismo pela questão óbvia do fim da mobilidade, ou pelo menos do congelamento da mobilidade, e das artes pelo distanciamento imposto, né? E aí a gente sabe muito bem, você, secretário de Cultura do grande polo cultural brasileiro, que é o Rio de Janeiro, né? Sabe como é o dia a dia dos fazedores da cultura, né? Não é fácil. A maior parte dos seus trabalhadores eles têm o seu ganho definido antes, mas concretizado no próprio evento, né? Às vezes vai ali, terminou o show, terminou a exibição, toma aqui o seu dinheiro, toma aqui o seu... Isso, ou seja, não foi grande parte assalariado de forma contínua, né? Isso é geral, é no mundo. Aqui na Europa, por exemplo, você tem uma ideia de que 8 milhões de trabalhadores foram afetados diretamente, pelo menos, é uma estimativa da União Europeia. Desses 8 milhões, você pode calcular que 30% deles não tem nenhuma garantia social, com desses que eu acabei de dizer, né, recebe dinheiro na boca do evento. Então, realmente
foi preciso olhar para isso, assim como o Brasil tem olhado, né, nos seus entes subnacionais, aí, né, na esfera do município, na esfera do Estado, também no governo federal, nós vemos agora o voucher, né, já aprovado no Congresso, mas aqui também. Aqui eu posso dizer que dentro dessa proposta de soerguer a economia europeia, há um foco bem definido na questão da indústria cultural, na indústria criativa, e, portanto, desses 100 bilhões de euros anunciados para a proteção dos empregos, né, podem ser utilizados também para os empregos na área artística e também os outros cerca de 40 bilhões de euros a título de novos projetos culturais aí, mais adiante. Parece muito dinheiro? É muito dinheiro, mas se você pensar, olha, de março até agora, a Grã-Bretanha já perdeu 100 bilhões de dólares na sua indústria criativa. Então, assim, quer dizer, o buraco realmente foi muito fundo, avassalador, né? E é uma indústria que não... que aí é interessante, Adolfo, porque há um debate forte aqui na Europa, que eu acredito que também se replica aí no Brasil, de que a indústria criativa, a indústria cultural, ela não é apenas vítima, ela é uma grande vítima, sem dúvida, falamos aqui agora a respeito, mas ela é parte da solução, uma grande parte da solução. Quer dizer, tem de ser vista como uma parte da solução, porque ela gera milhões de empregos, né, de renda, e a gente sabe o quanto ela é pujante no Brasil também, né? Então, quer dizer, é hora de se gastar para reforçar essa indústria, para que ela fique de pé novamente, né? A sua utilidade prática está clara. Aí, não sei se estou estendendo demais aqui um pouco, mas o programa é seu, André. Tudo bem. Oi? Está sendo um prazer te ouvir. O programa é seu. Bom, Fique à obrigado, vontade, por favor. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, obrigado. Assim, o que a gente vê é que essa pandemia ela deixou tudo muito nu, né? O rei, o imperador está nu, né? Está tudo muito nu, ou seja, as coisas estão sendo vistas às claras, né? Esse talvez seja o lado mais positivo, se a gente souber utilizar isso para um pós-crise, né? Para sermos melhor. Mas aí, no questão do que é essencial para a vida humana, está muito claro, né? Os trabalhadores da saúde nunca foram tão reconhecidos quanto agora, inclusive eles que brigam tanto pela questão salarial já há algum tempo, né? Os enfermeiros, isso e aquilo, né? Têm sido desvalorizados, como são os professores, nas suas categorias assim pouco reconhecidas, e que a crise deixou claro a sua necessidade. Tanto é que estão os decretos dos governos, atividades essenciais, essas não podem parar. Quer dizer, a sua rua tem que ser limpa, o seu lixo tem que ser retirado, né? O enfermeiro tem que estar lá de plantão 3 horas da madrugada quando você parar por lá. Então, ou seja, essas são atividades essenciais. O policial não pode parar e a cultura não pode parar. Isso é fundamental. O reconhecimento da cultura como atividade essencial ficou claríssima agora com essa crise. Veja que é uma necessidade de alma, né? Não é natural. É natural a gente pensar que a gente não chegou aqui desde as savanas africanas, né? Passamos por todos os continentes, colonizamos os 4 cantos do planeta, né? Sem deixar a nossa marca cultural nas cavernas e em toda parte. Então, quer dizer, nesse momento de aflição, que a gente não sabe para onde vai, que a crise gera um grande ponto de interrogação, o que é isso, né? É um momento de refazimento individual. Muita gente vai sair da crise aí com outras profissões, outros pensamentos, porque é um momento também de refazimento individual, mas da sociedade como um todo, de uma cultura. E aí, o que você vê aí, Diogo? Você vê que nesse momento desse afastamento físico, né, do outro,
A gente não está acostumado a isso, cultura nossa latina, então, menos ainda, né? Esse afastamento, chega nesse momento, o que acontece? Você tem que buscar algum espaço. E às vezes você mora num apartamentinho pequeno, né? Não dá. Você bota um pé, está na cozinha, bota um pé na saída, está no elevador. Não dá. Você tem que buscar esse espaço interno. E aí, esse espaço interno tem uma sede, tem uma fome própria, né? Que você alimenta como? A arte. É isso que a gente vê. É nesse espaço interno criado que a gente está indo ouvindo as nossas musiquinhas, né? Que a gente já não via há um bom tempo, lendo aquele livro, que a gente sempre gostou, vou reler, ou vou aventurar por um outro novo, vou assistir os filmes que me fazem bem, né? As bandas. Mas, cara, por trás desses filmes que fazem bem, dessa banda que alimenta tanto os teus sonhos, desde a adolescência, aquela coisa, daquela poesia que te toca tanto, tem pessoas, tem seres humanos, tem enfermeiros da alma que estão ali trabalhando, né? Esse alimento, que é um grande alimento, né? Então, assim, estamos nessa pandemia e eu acho que... E essa é uma experiência que eu estou falando aqui, Adolfo, porque eu sei que é global, entendeu? Não é uma coisa que não importa se estou na Europa, se estou na África. Eu já passei aí profissionalmente, morei em 4 continentes diferentes. A gente sabe que a gente tem... Se raspar um pouquinho assim, né? Um pouco embaixo da pele, todo mundo é igual. Todo mundo é igual, cara. Não tem... Então, assim... o sueco é muito diferente do brasileiro e tal. Em condições normais, temperatura e pressão, talvez essa diferença fique um pouco mais clara, né? Outra uma situação como essa, em que você você vai para o embate, não como brasileiro, como japonês, como chinês, como norte-americano, você vai para o embate como ser humano. É você ser humano. E aí o papo é outro, né? Porque a gente volta à nossa essência, né? E a cultura é o caminho para a essência. Ela é que está ali sempre. André, entre tantos os segmentos que foram afetados, um que eu gostaria de destacar é um que você atua, bom, você é um cineasta, né? É a área do cinema, né? Gostaria de ouvir de você como isso está sendo tratado aí na Europa, como eles estão vencendo essas etapas e o que você indica para nós aqui no Brasil, né? Tá ótimo. Bom, cinema, claro, é uma vertente da indústria criativa, cultural, foi igualmente afetado, cinemas fechados, aquelas coisas todas, que vocês sabem, mas o audiovisual talvez tenha tido, dentre as artes, talvez uma das que mais teve condição, de certa forma, encontrar o seu caminho da sobrevivência durante a pandemia, por conta das novas plataformas, né? Virtuais, os streamings, né? Vide que uma das empresas que mais faz dinheiro com a pandemia é a Netflix, a Amazon Prime, né? Então, mas eu estou falando, claro, dos conglomerados, estou falando das pequenas empresas que trabalham, que atuam, que essas estão paralisadas, que as produções foram encerradas, né? Grandes produções, aí o The Hunt, Emma, né? Só para citar aí alguns filmes desse ano, que em grandes produções de Hollywood e tal, aqui mesmo da Europa, que em grande parte, que normalmente passam aí pelo período sabático de exposição no cinema, de 2 a 3 meses, essas foram direto para o streaming, foram direto online, né? Não tem mais, enfim, mas conseguiu encontrar aí um atalho. A Europa, os seus festivais fechados, né? O primeiro, que a gente teve notícias já em março, né? O cancelamento do Festival de Cannes, que vocês sabem tem todo esse prestígio mundial, foi cancelado. Geralmente ele acontece em meados de maio, se não me engano, acho que meados de maio, e foi cancelado. Outros tantos, todos cancelados. Alguns se reformataram também, festivais online, isso é uma coisa curiosa, né? Mas a indústria foi paralisada. A perda na indústria, hoje, Diogo, do cinema, imagina-se que tenha sido em torno de, até o momento, nesse primeiro semestre,
em torno de 20 bilhões de euros. Não é pouco, né? Não é pouco dinheiro. 20 bilhões de euros só no cinema, né? Agora, teve a questão dos streams, que foi uma saída aí para muitos, né? No YouTube, no Netflix. Pela primeira vez também, algo imaginável, aconteceu um congestionamento da internet, a internet paralisou, né? Deu uma certa pane, chegou ao seu limite, e aí o Netflix, o YouTube tiveram que baixar a qualidade de seus vídeos. A Disney Plus, por exemplo, que entraria aqui na Europa, cancelou a sua entrada por hora, questões técnicas. Enfim, há todo um readequamento. Agora, o Adolfo citou há pouco a questão do Cine Drive-In, né? E eu quero aí parabenizar o Adolfo por essa grande iniciativa, porque é uma coisa que tem um apelo forte, emocional para todos nós, para aqueles que tiveram a oportunidade de ir ao Drive-In no passado e que o Brasil praticamente e não via mais. Eu só via Drive-In, não sei se nem se existe ainda, mas eu só via Drive-In ultimamente em Brasília. Acho que era o último que estava de pé. Havia Verdade. Acho que foi o último aí, pelo menos, grande Drive-In. Você que também conhece bem a minha região lá. Você é carioca, né, Adolfo? Eu sou fluminense. Sim, sou carioca. Ali da região de Niterói, cresci em Itaboraí, aquela região ali. Em Niterói, a gente tinha bem aquele drive-in também, na ida para Itaipu, no Alto, era uma coisa linda também. Enfim, então é bucólico, né, esse retorno. Que Niterói agora está com drive-in também. Esse é o novo normal que a gente quer que fique, né? Esse seria bom que ficasse, é bacana. Tomara que seja viabilizado aí economicamente, né? Financeiramente, para a gente ter esse modal a mais, né? Não incluindo o retorno dos cinemas e tal. Então, Diogo... Me diz uma coisa, André. E na atividade como cônsul, aí como é que enfim, as relações culturais, Suécia, Brasil, o que no papel teu aí de cônsul, como é que se dá essa relação, enfim, entre países, etc., enfim, Brasil, Suécia? Conta aí para a gente um pouco. É interessante essa pergunta, porque eu também estou casando aqui, estou responsável na embaixada pelo setor comercial, né, de promoção comercial, que a gente acaba casando. A gente tem um evento aqui chamado Brazilian Day, né, é um sucesso todo ano em Copenhague, onde é um evento da promoção comercial, mas a gente trabalha muito a questão cultural. Assim, Brasil e Suécia é uma relação curiosa, Adolfo. A Suécia nos conhece muito bem, estão aí há mais de 100 anos. Eles começaram com, enfim, o Ericsson, o fundador, levou o telefone primeiro para o Dom Pedro II, instalou aí, né? Então já começa a história de muito longe. A gente tem as empresas suecas de nome internacional estão todas aí há muito tempo. A Scania, a Electrolux, a Ericsson, como eu já falei, a Volvo, né, e outras tantas. A Scania, inclusive, na minha infância, não sei se você pegou isso, eu sou um pouco mais velho que você, mas não sei se você pegou, que Scania era sinônimo de caminhão. A gente fala assim, olha a Scania lá na esquina, tem uma Scania lá. Verdade. A Brahma era cerveja e a Scania era caminhão. Então, exatamente. Então a Scania está aí há muito tempo, então ou seja, eles nos conhecem muito bem e isso ajuda, facilita as relações. Aliás, só para finalizar a área comercial, que não é o tópico daqui, mas a Suécia tem, vamos dizer assim, a segunda matriz das indústrias suecas, ou seja, a planta das indústrias suecas, a segunda no mundo está no Brasil. A primeira está aqui na Suécia, a segunda está no Brasil. Só para mostrar a importância do Brasil, a importância geoestratégica do Brasil para a Suécia, né? E que ganhou agora um novo
respiro com esse acordo aí da Saab e Embraer para a criação do Gripen, né? Esse caça aí que a gente acabou comprando, mas também virou uma espécie de binacional aí, porque também tem ingredientes brasileiros aí nesse novo caça aí muito, muito, muito caros. Mas a fazer a cultura no exterior, eu, se me permite, Adolfo, assim, ir um pouco além de Brasil-Suécia, né? Mas fazer, assim, no todo, promover a cultura brasileira no exterior é muito fácil. É muito fácil. Eu digo isso assim, em lugares onde eu passei. Agora, antes da Suécia, vivi alguns anos na Namíbia, no sul da África. Passei por outros países da África também. Vivi na Austrália. Aqui na Europa, servi também na Espanha, na Ucrânia, na Dinamarca. Ou seja, tem alguma coisa em comum nessa minha trajetória diplomática, que é a facilidade de se apresentar como brasileiro, né? Isso é um ativo que nós temos, que é fantástico. E eu, nesse meu lado, nessa faceta que você falou aí, multifacetada, né? Eu sou geminiano, talvez isso tenha uma explicação. Mas nesse lado artístico, né, dessa possibilidade, a gente não tem como ser indiferente a isso, né? E eu gostaria até de ver o Brasil, não digo o governo, isso, aquilo, o povo brasileiro mesmo, né, entendendo melhor o que ele representa para o mundo. Porque ele entende muito bem, ou acha que entende, os Estados Unidos representam, né, agora o que a China representa e tal, mas o que nós representamos para esse mundo ainda não está muito claro para o brasileiro, não. Eu percebo isso aí. Isso aí, é óbvio, tem um milhão de explicações, a gente não vai entrar nisso agora e tal, mas o fato é que é um sonho meu que o brasileiro se entenda melhor no mundo que ele pertence, porque o brasileiro influencia muito sem saber. A cultura brasileira ela é muito ouvida, lida e escutada no mundo, né? A África nos tem assim de uma forma apaixonante. A África nos abraça, né? E não é à toa, nós somos o país mais africano fora da África. É um fato. Muito legal, né? Brasil, acorda. Nós somos o país mais africano fora da África. E a África sabe disso. E por isso admira uma enorme simpatia pelo Brasil. Isso é um ativo nosso que nenhum outro tem fora da África. Nenhum outro tem. Por isso a gente é tão amado quando a gente vai na África. Mas não é só na África, não. A gente, em toda parte, eu nunca senti, sempre foi fácil ser. Eu, uma vez, vou contar até um caso aqui, sem dizer nome, né? Mas era alguém da família real brasileira, que, portanto, príncipe, né? As coisas, que estava ali estudando também, junto comigo, fazendo um concurso na época para o Rio Branco para ser diplomata do Brasil. Mas ele também tinha outra cidadania europeia, e é príncipe na Europa também, porque essas famílias, você sabe, você herda, né? Estava tudo interligado, a Áustria, a família austríaca, a do Brasil, em outro momento a espanhola, enfim, a portuguesa, né? E eu perguntei, rapaz, mas você pode ser... Nós dois no sonho de sermos diplomatas, né? Estudando para o Rio Branco, concursos que sabe que é difícil pra caramba, tem que ficar ali um tempo voltado para isso. E eu perguntei, mas rapaz, você pode ser ali diplomata do seu país lá, onde você também é príncipe. Assim, André, não tem graça. Não tem graça. Você baixa o Brasil, né? Porque o Brasil é o Brasil. Então, assim, a gente precisa se conhecer melhor como ativo que nós somos nesse planetinha. Né? Então, eu acho que fica aí. E nós, a gente pode fazer alguma coisa por isso. Eu acho até que... Eu não quero fazer crítica aqui ao cinema brasileiro, nada disso. Nada disso. Acho que está todo mundo de parabéns e tal, porque são todos vencedores, lutadores. É um desafio enorme fazer arte no Brasil, a gente sabe disso. Mas eu gostaria de ver uma indústria cinematográfica, teatro também, valorizando um pouco mais isso, sabe? Sem afã nacionalista, xenofóbico, de maneira alguma, mas assim, um pouco mais assim né?
um pouco mais de postura em pé, assim, né? A gente tem o que dizer. Porque eles já sabem disso, né? A bossa nova não está viva no Brasil, está viva aqui. Na Dinamarca, por exemplo, onde eu servi, isso é um dado curiosíssimo, Conder. Eu descobri que era o ritmo musical mais tocado na Dinamarca, era a bossa nova, feita por eles, ou por outros, né? Mas o ritmo é nosso, nasceu aí em Ipanema, né? E está aqui, é o mais tocado. E não é o Itamaraty que está botando dinheiro, né, fazendo propaganda, olha, escuta, bossa nova, não, é natural. A gente não tem Hollywood por trás, vendendo os nossos produtos, é natural. Então vamos encarar essa naturalidade que o mundo só aceita porque precisa, porque isso é uma coisa interessante na arte. A arte, quando você aceita, eu falava agora há pouco uma coisa da matar a fome da alma, a sede, né? É porque você precisa internamente daquilo. Então eu perguntava, pô, por que o dinamarquês está querendo com a nossa cultura? Está precisando de alguma forma. É uma troca, a gente também precisa aprender coisas com eles, é natural. Ninguém, né? Isso que é bacana. Por exemplo, tinha um desfile de escola de samba, 8 escolas de samba, Conder, em Copenhague. E eu fui convidado para ser jurado. Aqui está nos acompanhando a Babi, né, que foi, por muito tempo, porta-bandeira da mocidade. Olha que legal. E mandou uma mensagem aqui falando que é madrinha de uma escola de samba na Suécia. Que bacana. Ela sabe tá o nome. Pede ela o nome aí, se puder. Tá, Babi, manda o nome aí para a gente. Mandar um abraço para o César, também nosso presidente da Rio Filme, mandando um abraço grande para você. Wagner Cardoso, a Vani, que está nos acompanhando, a Cleise Campos, que é a nossa coordenadora de fomento, o Caju, nosso querido Carlos Pinheiro, nosso Claudinho aqui, fazendo a brincadeira aqui. Claudinho, um abração, meu irmão. O nosso querido Sardinha está aqui junto com a gente. Um abração, Sardinha. Eunice, enfim, Bianca, enfim, uma turma grande aqui acompanhando e parabenizando a live, em especial o César aqui falando dos temas importantes, a Renata Costa, que é a nossa coordenadora de livro e leitura. E aí eu estava aqui ouvindo você falar e sei que você escreveu um livro que fala sobre a questão da globalização e ouvindo essa tua fala final, fiquei pensando aqui comigo, né, quer dizer, essa coisa um pouco da cultura globalizada e que vai ficando meio igual, né? A minha família, a parte do meu pai é de Santa Catarina, a parte da minha mãe é do Rio Grande do Sul, da Serra, né? E eu às vezes tem uma coisa que o Sul tem muita coisa da tradição, né? Que é muito forte, a coisa do território, do Rio Grande do Sul, do cara ser gaúcho. Mas mesmo no Sul, né? Às vezes, cada vez que eu volto, eu vou vendo assim, quer dizer, a música gaudéria menor, a turma mais nova, apesar de ter muito amor pela sua terra, escutando menos a música local. E aí eu queria misturar meio um pouco essa coisa do teu livro, que fala dos desafios da globalização, enfim, com essa coisa também de a gente começar a ver tudo meio igual, assim, sabe? Da música que toca aqui ser a mesma que toca. Eu há tempos fiz um curso no Chile, né? Lá com a turma da Democracia Cristã, a Fundação Adenauer, e naquela época, quando fui ao Chile, só tocava música latina, né? Nos espaços que a gente ia e tal. Depois voltei, já não era tão assim, já tinha uma quebra de uma coisa da música latina, então já tinha muita música americana, etc. Como é que você vê esse processo que passa um pouco, talvez, um pouco do que você falou aí do cinema que você estava falando, da indústria, que está de parabéns e que, óbvio, tem uma importância fundamental para a gente, mas como é que você vê esse processo de uma coisa que vai ficando meio igual em todo canto e como é que a gente consegue, né, de uma certa maneira, fazer a manutenção da sua cultura do território, né, que essa é muito importante. A gente está aqui agora em vias da Lei Aldir Blanc e uma das discussões, a gente tem feito várias reuniões pelos 5 territórios,
pelas 5 APs da cidade do Rio de Janeiro, e óbvio que a gente sempre provoca essa questão da cultura do território. Na Serrinha temos jongo, e como é que a gente aproveita esse momento e preserva a questão do jongo, da roda de samba? Isso, por acaso, no Rio vem se mantendo, mas como é que a gente faz a preservação da cultura do território, da cultura do local? Como é que você vê isso? E aí, já emendando no teu livro que fala da questão da globalização. Perfeito, Conde, perfeito. Tem tudo a ver. A globalização, de fato, é um fenômeno natural, né? Ele acontece desde que o mundo é mundo. Eu até aponto no livro 2 momentos mais atuais, fortes da globalização, né? Um desse seria o descobrimento do Novo Mundo, em que os portugueses tiveram aí uma participação de ponta, né? Depois os espanhóis, outros povos europeus, mas o descobrimento do Novo Mundo, quer dizer, isso encurtaria, de certa forma, as visões de mundo, aproximaria as visões de mundo como nunca antes feito. Mas depois você tem um momento ainda mais recente, que é essa globalização sobre fronteiras virtuais, né? Essa veio, enfim, só vai acelerar e a gente tem que lidar com ela, é um fato, é uma realidade, mas pensar objetivamente, né, os ganhos, né, como essa globalização pode se traduzir em ganhos efetivos para a sociedade, sobretudo os valores civilizatórios, né, que é o que mais importa, vamos dizer assim. Vamos deixar a questão material, econômica um pouco de fora agora aqui e vamos falar de valores imateriais, culturais, portanto, né? Eu vejo, assim, é um desafio, mas eu vejo que muito como enfim, o tema da atualidade, que é o tema da inovação tecnológica, né? É inovação, quer dizer, inovação cultural. Na verdade, o que acontece é que essa globalização está permitindo que as fronteiras culturais se conversem de uma forma jamais vista e acelerada, né? E isso possibilita, mais do que a aculturação do outro, uma troca e um fazimento de um novo, né? Por que eu vejo dessa forma? Porque um tempo atrás me causava uma maior preocupação quando você tinha poucos polos culturais pela força econômica ditando o modo de se vestir, o modo de andar, de caminhar, a música de se tocar, né? Isso tudo. Isso é muito recente, umas 2 décadas atrás era assim o mundo. Com a revolução na internet, né, nas comunicações, né, mas sobretudo a partir da democratização da internet, a gente tem uma democratização desses atores. Então ficou mais fácil que essas fronteiras culturais se comuniquem muito mais do que tenha um cenário um pouco anterior de uma hegemonia, de uma cultura avassaladora sobre as demais. Porque isso realmente acho que ninguém quer, porque todo mundo perde com isso, inclusive a própria cultura hegemônica, né? Então, assim, a cultura que eu vejo nesse momento, dessa globalização pela internet, é uma cultura que ela se enriquece na medida que ela se mistura, ela se combina, ela aprende um com o outro, e não acultura o outro, né? Que aí seria realmente apequenar a nossa experiência humana. Isso ninguém quer, né? Então, assim, eu estou um pouco mais otimista depois da democratização das comunicações a partir do acesso à internet, né? É claro que outros desafios estão surgindo. Não vou nem entrar em fake news, não vou entrar em nada disso. São outros desafios. No aspecto da troca cultural, é interessante notar que isso tem acontecido muito. E você vê ritmos novos surgindo a partir de uma batida que o sujeito aprendeu na Guiné-Bissau, né, que de repente ele pode jogar aqui e tal, e você vê. E aí, usando a criatividade, né? E as plateias também, em busca do novo, acaba alimentando esse tipo virtuoso, né? É uma visão um pouco mais otimista de uma situação que a gente não pode retroceder. É fato, a globalização veio para ficar
né? Eu no livro, só para deixar claro, eu aponto um viés muito mais econômico. Traço marginalmente a questão cultural. Ali, quando eu falo do fracasso da globalização, esse é o título do livro, é impactante, né? Mas eu explico, não é o fracasso da globalização como um todo, é o fracasso da globalização neoliberal nos últimos 4 décadas, ou seja, aquela perspectiva de que a liberalização completa geraria naturalmente uma democratização da riqueza. Isso não aconteceu, né? O que a gente viu é que nessas últimas décadas é que os países ricos e pobres se distanciaram, mas também houve um fator novo. Dentro das sociedades ricas, dentro dos países desenvolvidos pelo mundo, também houve uma perversa distribuição da renda e hoje eles vivem com iniquidades muito parecidas com as vividas pelos países em desenvolvimento. Então, é nesse aspecto da globalização excludente que eu aponto lá. Agora, a globalização como fenômeno, eu não critico, porque não tem que se criticar algo que é natural, irrevogável, irreversível, mas, sobre o aspecto cultural, eu estou trazendo aqui uma visão otimista, pelo menos que eu achei nos últimos tempos, né? Rapaz, eu não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Está sem áudio. Alguém cortou meu microfone aqui. Vocês me ouviram? Gui, eu voltei? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Ouvindo. Infelizmente, a gente já vai partindo para os nossos minutos finais, e eu gostaria de ouvir as considerações finais do secretário e, posteriormente, do nosso convidado. Mas, desde já, eu já deixo aqui minha pergunta, André. Primeiramente, gostaria de agradecer a tua presença mais uma vez. Deixo aqui, secretário, o convite para o André participar da nossa live literária que acontece aos sábados. E aí eu peço para a nossa turma entrar em contato contigo, André, para a gente discutir o seu livro mais a fundo, que eu acho que merece ser um tema muito, muito especial. E você é um cara bacaníssimo, então assim, seria uma grande honra tê-lo na nossa live. Vai ser um debate bom, hein? Vai ser um debate bom, que a turma... Vai ser um debate bacana. Na literária, você tem gente de todo campo político, então vai ser divertido. É bem bacana, André, você vai gostar, espero que você aceite o convite. Com o maior carinho, com o maior carinho. Ótimo, ótimo. E deixo aqui minha pergunta, que eu gostaria do teu olhar para após a pandemia, como a gente se levanta, e depois da tua resposta, já passo para o nosso secretário fazer as considerações finais dele. É um momento, você quer agora um momento profético, né, Diego? É ingrata essa pergunta. É aquela pergunta final do programa que é ingrata, que acaba... Pois é, rapaz. Você falar com os livros de história é fácil. Para frente, né? Para frente, eu vou arriscar alguma coisa aqui. É um achismo, pô. É achismo, totalmente. Olha, vamos lá. Muito está dizendo do novo, né? Do que vai vir por aí, da pós-pandemia. Eu acho assim, no aspecto cultural, a gente pode esperar uma explosão em criatividade. Isso aí, porque, voltando aos livros de história, é o que aconteceu sempre depois de uma crise como essa, né? Você tem as grandes guerras, né? Você tem grandes movimentos culturais, você tem grandes tragédias, né? Geram. Você tem a ideia de carnaval depois da Primeira Guerra Mundial, o carnaval do Rio, que bombou, foi o logo seguinte. Quer dizer, tem essa explosão para essa explosão cultural. Então, eu diria que isso possa arriscar, vai acontecer. E eu diria até, arriscando um pouco mais, fazendo paralelos com outros movimentos, né, no passado, como, por exemplo, no pós-guerra, pós-segunda guerra, você tem no cinema uma corrente que eu adoro, né, me influencia bastante, que é o filme noir, né, esse movimento do noir, muito dentro de uma visão cética do mundo, uma visão nebulosa, difícil, pouca expectativa. Era o momento da depressão econômica nos Estados Unidos, 20% desempregado, aquela coisa toda. Então, isso se reproduziu na cultura de uma forma negativa no sentido das propostas
de conteúdo, mas foi altamente positivo em criatividade, né? Eu posso esperar, Diego, a mesma coisa agora, mas eu tendo a acreditar que vai ser algo inspirador no sentido de, olha, sobrevivemos a essa como um todo, né? como raça humana, não como um país que derrotou o outro numa guerra ou foi derrotado pelo outro numa guerra, mas sobrevivemos todos numa guerra que o inimigo era comum a todos. Então, acho que isso vai gerar uma onda cultural altamente ilustrativa desse otimismo, desse otimismo, desse momento de refazimento. E aí, talvez até temas como espiritualidade, temas como, né, bem viver, né, como viver, filosofia de vida. Eu acho que esses temas vão enriquecer muito as produções artísticas nessa explosão que eu vejo acontecer aí em breve, né? E que vai ajudar, mais uma vez, ao surgimento da alma humana, né? O que a gente quer. Então, assim, secretário, a palavra final é isso, que a gente fala muito aqui, só para concluir, do novo, como é que é? O novo normal. Né? Na moda. É engraçado, né? Isso, todo país que você vai, também tá todo mundo falando desse novo normal, né? Está traduzido de vários idiomas. Então, assim, o novo normal, né, Adolfo, nos trouxe até agora, até aqui. É como eu vejo. Com todos os problemas que a gente vê, que a gente tem, que a gente está tendo tempo na quarentena para ver que esse mundo que a gente vive não é o melhor da nossa imaginação. Acho que a nossa imaginação é capaz de produzir algo melhor do que isso aqui. Né? A gente estava no mundo polarizado antes da quarentena, extremamente polarizado em tudo, na política, na cultura, e a natureza indo para o brejo. Quer dizer, jogo de terra arrasada. Então, assim, esse novo normal nos trouxe aqui. Eu espero que o velho normal, melhor dizendo, nos trouxe até essa realidade. Então, esperar que esse novo normal nos leve a coisa muito melhor. É isso aí. Maravilha. Primeiro, te agradecer mais uma vez por estar aqui conversando conosco. Acho que essa conversa aqui duraria muito tempo. A gente podia ficar aqui por muito tempo conversando, dizer da profunda admiração que eu tenho por você, pelo teu trabalho, não só como cônsul, como parlamentar, que teve por um período também essa passagem pela política, pelo um cara da cultura, né, também, do cinema, da literatura. Então, uma figura muito especial para a gente. Então, te agradecer por todo o carinho. Quem sabe, em breve, a gente não está aí fazendo uma parceria com a Suécia, Brasil, Rio de Janeiro. Enfim, temos que pensar. A gente, geralmente, nas nossas lives, sempre o entrevistado, a gente acaba saindo com algum tipo de parceria. Então, vamos pensar também junto. Nós já somos de vida, né? Seja no cinema, seja na literatura, a gente pensar junto aí o que vamos fazer juntos. Então, te agradecer muito. Queria que você deixasse uma mensagem aí para todo mundo que está nos acompanhando, final, em especial para a cultura brasileira e do Rio de Janeiro, uma mensagem aí nesse momento difícil, mas um momento também que a gente conseguiu colocar a cultura na ordem do dia, né? Quando se aprova uma lei emergencial no Congresso, você que é parlamentar sabe, uma lei de auxílio emergencial que foi aprovada quase, acho que na Câmara, praticamente 99% dos deputados votaram a favor, no Senado todos votaram a favor, depois sancionada pelo presidente da República, que vai mandar recursos, são 3 bilhões sendo investidos na cultura no país, né? Na cidade do Rio de Janeiro, 39 milhões, isso que vai fazer chegar nos fazedores de cultura, nos artistas, vai poder nos possibilitar fazer editais de fomento aqui também. Assim. É bom quando a gente vê que é possível, através da cultura, nessa coisa que você falou de um mundo polarizado, de um país polarizado, a gente construir e conseguir ser essa ilha de consenso através da cultura. Então,
diante de tudo, né, das perdas de vidas no mundo, no Brasil em especial, quer dizer, por um lado a gente consegue aí essa luz no fim do túnel de a cultura ser colocada na ordem do dia da discussão. A gente tem visto isso aqui na cidade do Rio de Janeiro, no parlamento, na Câmara de Vereadores do Rio, que tem tratado as questões da cultura com a sua devida importância, o prefeito também, quer dizer, a gente pode, assim, a gente vê essa construção de consensos independentes de bandeiras ideológico-partidárias, vendo que a cultura realmente é importante para um povo, para a educação, para a economia, pela sua importância também. Então, queria que você deixasse aí diante de tudo, de todo o problema de saúde que a gente vive, né, de saúde pública, do Covid, das perdas, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue colocar aí a cultura sendo discutida na ordem do dia, e o quanto é difícil. Você, que foi parlamentar, também sabe quanto isso é difícil. Então, queria que você deixasse aí a tua mensagem final para a nossa turma da cultura. Tá ótimo, Adolfo. Bom, antes de mais nada, parabenizar o nosso Congresso por essa acertada decisão, né? E realmente vem em boa hora. É necessário mesmo esse tipo de política pública nesse momento. Quando parlamentar, tenho orgulho de ter aprovado uma lei, da Lei dos Museus, né? Que instituiu o Ano Nacional dos Museus, que levou toda uma discussão nacional, que depois gerou a criação, 5 anos mais tarde, do Instituto Nacional de Museus, e algo que eu me preocupava muito com a memória do Brasil, que estava se perdendo naquela altura. Então, é muito importante que o parlamentar tenha essa compreensão do valor da cultura, né? E dos nossos valores imateriais como um todo. E nesse aspecto, como mensagem, eu diria aos meus colegas fazedores da arte no Brasil, no Rio de Janeiro, tenha em mente que nós não somos... nós somos vítimas, de fato. Somos vítimas desse processo, dessa crise avassaladora, mas não vamos internalizar isso, porque é importante que a gente seja visto como solução para o processo. E nós somos solução para o processo. Esse dinheiro, esses bilhões, 3 bilhões que você acabou de citar, Conder, realmente é uma boa ajuda, não vai resolver a perda toda, longe disso, mas é uma boa ajuda. Mas é importante deixar claro que os atores culturais, eles geram muito, muito mais do que isso em renda para a população brasileira como toda, através de impostos, né? Então, nesse sentido, é triste que o setor tenha sido afetado quando já estava meio combalido, né? Se a gente lembrar que no ano anterior houve toda aquela dificuldade ainda na questão de repasses ainda, na questão das políticas públicas, né, de isenção fiscal, as leis de isenção fiscal e tal. Enfim, então isso nos pegou de surpresa mesmo, né? Mas aproveitar esse momento para ser didático com a sociedade brasileira, de que investir em cultura, seja o Estado, seja a iniciativa privada, né, é retorno certo para a economia nacional, local, né, estadual e nacional, né? E o retorno, claro, né, a condição humana, isso eu já deixei claro na nossa fala, a gente já avançou sobre isso. Então, assim, ter postura nesse momento de que somos parte da solução. E vamos fazer, e como parte da solução, é fazer desse novo normal algo muito melhor para o país, para o nosso processo civilizatório. É isso. E agradecer, né? Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, André. Muito obrigado, Diego. Secretário.
gostaria de chamar o Gui aqui para fazer o nosso encerramento aqui da nossa live. E, André, te espero em breve aqui, espero que você venha nos visitar no Brasil e te espero logo mais, em breve, na nossa live literária, hein? Com o maior prazer. Obrigado pelo convite. Adolfo, saudações aí, parabéns aí pelo trabalho. Um abraço, André. Obrigado mais uma vez, hein? Um abraço grande. Tchau, gente. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Muito obrigado a todos. Mais uma live maravilhosa, mais uma quarta-feira de Cultura em Rede. Eu reitero aqui também o convite para que todos vocês confiram também as lives de sábado, o Conexão Literária, que também nós fazemos um bate-papo rico, falando sobre linguística, literatura, filosofia. Então, confiram sempre o nosso Facebook, também o nosso YouTube, cliquem no sininho para receberem todas as notificações. E para quem chegou aqui no meio da live, gostou do assunto e gostaria de assistir desde o início, quem sabe reassistir, essa live vai ficar disponível aqui no Facebook também, assim que ela terminar, e no próprio YouTube também vocês vão poder assistir, reassistir, compartilhar com os amigos e familiares. Tenham todos uma ótima noite, um grande abraço e até a próxima live. Tchau, tchau!